Você que já assistiu a primeira parte do nosso Põe Pra Jogo, agora vai conferir a parte 2 com algumas das perguntas do nosso público. Para respondê-las, nós estamos com a Suzane Garrido, especialista em neurociência, e com o Diogo Bussi, que é professor universitário e advogado. Vamos então? Como hoje em dia tem muitos casos de suicídio, o que você acha que os jovens que assistiram, que tiveram ou têm casos de depressão, se sentiram em relação à série? Eu diria que com vontade de fazê-lo, porque há uma identificação, não é? Então, nesse sentido é que eu coloco que tanto uma série como essa, como uma série legal, por exemplo, ela vai estimular, de um jeito ou de outro, a que se faça parte daquele grupo. Então, eu não imagino nem somente o jovem que tem já a tendência à depressão ou que estava depressivo, mas eu imagino o jovem que não tem e que vai achar que tem. Porque vai se identificar com as 13 razões. Então, essa é a questão. As 13 razões, elas existem, talvez elas existam para a Hannah, mas existem outras 13 razões, e se ele quiser ainda colocar mais, provavelmente tem muito mais razões para ficar vivo do que para se matar. O suicídio não é uma solução, né? Para o problema de ninguém. Eu perguntaria também aos próprios jovens que estão assistindo, o que vocês estão sentindo, né? Porque eu confio muito nos jovens, né? Aliás, até às vezes eu confio mais nessa nova geração que tem vindo aí do que nos adultos que nos trouxeram até aqui onde a gente tá. E vejo isso me angustia um pouco às vezes, porque eu me pergunto quem que pensa, da onde que vem o conteúdo que nós vamos ensinar nas escolas para os jovens? Quem que pensa isso? É um gabinete, um MEC, um lugar fechado que elegeu algumas áreas do conhecimento merecedoras de mais valor, né? Muitas vezes adultos frágeis do ponto de vista emocional, depressivos, adultos desequilibrados, pessoas que não sabem nada sobre si mesmas e que estão ali reproduzindo coisas que não faz sentido nem para elas mesmas. E o que eu mais penso ouvindo o tal do Baleia Azul, essas coisas todas, não é uma surpresa para mim. Isso daí, a nossa sociedade, ela reproduz há muito tempo a cultura do medo e do terror. É só isso. Abra um jornal, né? Veja os programas de televisão, que é coisa mais depressiva do que isso. Pega um texto na internet, qualquer texto sobre qualquer tema, começa a ler os comentários, começa a ler o que acontece no Facebook, tal, os debates e tal. É só ódio, é só, enfim. Então, não me surpreende, né? Eu acho que não é a Baleia Azul, não é nada disso. A gente tem uma tendência, né? É o que vende o jornal e tal. Agora, por que não tem tanta evidência a baleia rosa, a capivara amarela, né? Gente, o tanto de coisa boa que existe, né? Iniciativas maravilhosas ao redor do mundo inteiro. Por que isso não é o alvo, né? Então a gente foca muito nisso e é a realidade que a gente acaba vivenciando. Agora, tem um ponto que eu acho que é assim, falando ainda de tecnologias, né, e elas sendo esse veículo, seja através das séries ou seja através dos celulares, eu acho que de uma certa forma a gente terceirizou as relações humanas, né? A gente falou muito de humanização, né, Diogo, num congresso que a gente participou juntos, da felicidade, e o tema já foi interessante, porque é felicidade, aí as pessoas, vocês vão falar sobre felicidade? Como assim? Então tem fórmula de felicidade? E havia uma ironia nos questionamentos que, inclusive, as pessoas me faziam sobre como assim você vai falar sobre felicidade. Porque se eu fosse falar de ódio, ou se eu fosse falar de violência, ou se eu fosse falar de abuso, tudo bem, pode. E isso é legal, porque hoje a gente dissemina, não que isso não exista, mas porque a gente dissemina a cultura do negativo, a cultura do ódio, a cultura daquilo que não é possível ser legal, né? Daquilo que não é bom. Então, quando eu digo que a gente terceiriza as relações humanas, nós deixamos, de uma certa forma, de usar a nós mesmos para resolvermos os problemas. Isso independentemente de ser jovem, de ser adolescente, de estar com uma depressão, ou de não pertencer a um grupo, enfim. Mas se vocês analisarem, a gente vai num restaurante hoje, a gente olha na mesa do restaurante, as pessoas todas estão com os seus smartphones, elas estão ali, mas elas não estão ali. As crianças estão com aqueles joguinhos ou com o tablet na frente, e a comunicação, que seria o momento real, que aí eu volto para o presente, né, com aquela família, com aquelas pessoas podendo trocar as coisas que de fato existem, porque o resto não existe. Se a gente for para o passado, ele não existe, o futuro também não existe, então só existe o presente, só existe a comida que eu for comer aquela hora, né? Só existe o sabor que eu vou sentir naquele momento, só existe a conversa naquela hora da conversa. Se a gente não voltar a esse mecanismo, isso não significa negar
a tecnologia ou negar a evolução, né, das coisas, mas significa não perder de vista a humanização. A gente está perdendo de vista a humanização, sim. Não é só suicídio de adolescente. Hoje tem suicídio de criança. E o suicídio de criança está em jogos, tipo a Baleia Azul, mas tem outros piores, né? Tem o jogo da fada. Ah, sim. Eu li a respeito. Que é horrível. Que acaba não sendo só da criança, né? Da família inteira. Porque ela tem que abrir o gás e dormir. E matar a família. Nessa, mata a família toda, sim. Aí a gente pergunta, se existem jogos para crianças até 8 anos, e essas crianças estão tendo acesso a um jogo dessa magnitude, que de fato ensina a criança a ligar o gás, e a criança a se matar e a matar a família, ou então ela tem que pular, né, de um andar mais alto, porque se ela pular de um andar mais baixo, ela vai só se machucar. Mas se ela for para um andar mais alto, ela vai virar fada, ela não vai morrer, ela vai virar fada. Então, se a gente sabe que existe isso, é porque está faltando comunicação real na família. Está faltando o olhar da família para aquele serzinho que está em formação com o mais alto índice, aí sim, de plasticidade cerebral acontecendo. A neuroplasticidade de uma criança é muito superior à minha, à tua e à tua. Quer dizer, essa criança aprende qualquer coisa que a gente ensinar. Qualquer coisa é aprendida. O que ela não tem é o poder de discernimento, que é o poder de decisão para saber que aquilo, se ela fizer, ela vai morrer e vai matar a família dela, e isso vai ser muito ruim. Mas esse poder de discernimento ela não tem, porque isso tem que ser construído na base familiar. Ou com a pessoa que estiver próxima dela, que vai fazer parte da família, enfim, que vai tomar o lugar da família, não interessa agora, a gente não está falando de família convencional, ou enfim, mas esse é o aspecto. Não é? Então, a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente tem que cuidar dos nossos adolescentes, o cuidado, a humanização, essa deterioração, vamos dizer assim, e a terceirização em função do uso de tecnologias excessivas, e aí eu falo o uso excessivo, o que está suprindo a falta do carinho, a falta do amor, isso sim, eu acho que é aonde a gente deveria parar e pensar, né? Próxima pergunta. Bom, eu assisti a série 13 Reasons Why e eu achei que o modo como eles retrataram o suicídio foi errado. E essa forma como eles romantizaram o suicídio foi errado mesmo ou foi só a minha percepção? Quer começar? Não existe, na minha opinião, uma forma certa ou errada de tratar o suicídio. É como se a gente dissesse também aqui, olha, eu vou ensinar a matar as outras pessoas, eu vou ensinar o assassinato. E aí existe a forma certa ou errada de ensinar um assassinato. A gente tem que partir do princípio de que assassinar, de que se suicidar, de que se elevar numa condição, não é, de subvida, não são coisas legais. Essa é a construção que a gente precisa fazer. A série em si, infelizmente, eu acho que nós somos defensores da democratização da informação, né, Diogo? Sim. Mas a série em si, vão existir várias outras iguais ou piores. Não é? Assim como existiram filmes e existem filmes horríveis ou que a gente não tem condições de assistir. A questão toda que está no ar é qual é o conceito formado que eu tive para poder assistir aquela série e fazer o discernimento necessário. Na minha opinião, você difundir o suicídio, romantizado ou não, como sendo uma coisa possível de se fazer e é uma solução, porque quem é que já se suicidou e voltou para contar se foi normal? Ninguém, né? Então, esse que é o ponto. A gente tem um outro filme que também, infelizmente, está permitido, porque no Brasil não é, a gente tem essa liberdade excessiva para algumas coisas, ou porque não há o cuidado, né, com a nossa sociedade, que se chama A Pequena Loja de Suicídios. A Pequena Loja de Suicídios é um filme francês, é um desenho francês, muito bem feito, que ensina as crianças a se suicidarem. Porque elas passam por dificuldades na vida, então se elas quiserem se suicidar e não têm coragem de suicidar, eles ensinam, eles ajudam. Então vocês imaginem, a gente está em que sociedade, né? Que sociedade é essa que não faz uma reflexão sobre o conteúdo, de novo, não é a censura, mas sobre o conteúdo que os nossos filhos, ou que os nossos irmãos, os nossos amigos vão essa que acho que é a questão. Mas eu só, uma coisa muito, que me vem muito, quando a gente fala sobre isso, sobre analisar essa pergunta, não podemos também tomar cuidado para não tornar isso um tabu, né? Porque realmente é algo que existe e algo sobre o que a gente precisa falar, né? Especialmente com os jovens. E vinha sendo um tabu há um tempo atrás, né? Mas Tanto óbvio, que não se falava a eu respeito. lembrei daquele
aquele filme, não sei se vocês já viram, mas é um dos melhores filmes que eu assisti recentemente, que fala muito bem sobre isso, inclusive exatamente sobre o suicídio, o Capitão Fantástico. Ah, sim, ele que tem os tem uma filhos, né? cena, a esposa dele se suicida, e numa conversa na mesa, a irmã tenta... 6 filhos. Eles não revelam qual era o motivo, e o marido, que teve a esposa que se suicidou, ele, com todas as crianças e os filhos na mesa, falou, ela se suicidou, né? Da mesma forma que eu penso, posso estar errado, mas eu penso, porque o proibicionismo como política pública não funciona, não é a evidente, censura, né? eu concordo com então, por exemplo, o problema das drogas, para mim, isso é evidente, né? O proibicionismo, ele visa inibir o consumo, e o consumo não para de aumentar desde que se proibiram ou se estigmatizaram determinadas drogas. Assim como a proibição, por exemplo, alguns conteúdos tal, não é o que vai solucionar o problema. Às vezes, pelo contrário, você cria aquela aura, né, de mistério, de curiosidade, que muitas vezes estimula os jovens que estão, sim, se sentem, vamos dizer assim, estimulados pela transgressão. Desde sempre, se a gente for considerar, essas coisas existiram. Sempre existiu a pornografia, por exemplo, e aí a gente podia ver ou não. Mesmo que eu visse, não significa que eu fosse fazer, porque eu vi. Ah, então agora que eu vi pornografia, eu vou virar atriz pornô. Tipo, essa era uma construção, é uma construção que eu vou fazer se realmente a minha construção familiar ou de educação não me orientar para eu tomar essa decisão. E mesmo que eu virasse atriz pornô, seria eu virei consciente, eu quero ser. Isso também não está em julgamento aqui, o que a pessoa decidiu fazer. O que eu só acho é que tanto essa série, que gerou suicídios, sim, assim como o Baleia Azul, que gera não só os suicídios, mas também as mutilações, as automutilações. Assim como a gente vai ver também essa pequena loja de suicídios, é como a gente vai ver o Jogo da Fada. O problema todo é que está se lidando com crianças e com adolescentes sem o poder de discernimento. Eles não têm ainda essa tomada de decisão. Mas o que leva, uma pergunta assim que eu me fiz mesmo. Será que o que gerou o suicídio foi de fato a série? Por que algumas crianças fizeram e outras não? Provavelmente, né, se misturam todas as pessoas. Pode ter alguém, sim, que tenha a depressão como doença, e aí ela, né, fatalmente faria ou não, enfim. Mas, em grande parte, a gente vê uma onda, né? É uma onda. Quer dizer, você dissemina uma ideia e aquela ideia, ela vai fazer parte de um grupo. Quem sabe aquilo, então, foi estimulou, né? Um gatilho. Um gatilho. Pode ser. Facilitou, talvez, enfim. Pode ser. De novo, eu acho que serve de alerta. Sim. Essas coisas servem de alerta porque vão continuar acontecendo, assim como tem coisas muito boas. Vocês mesmos falaram sobre a capivara amarela, isso? Sim. Então, e a baleia rosa. A baleia rosa. E o interessante da capivara amarela é que para você ser um curador, você tem que ser psicólogo, psiquiatra, você tem que ser formado de uma forma que você possa ajudar o outro. Que legal. Então, isso é legal. É uma forma, não é só um jogo, é um jogo que também tem pessoas responsáveis por trás, isso é bem bacana também. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa estreia do programa. Muito obrigada por toda a nossa conversa, todo o nosso debate. Foi uma delícia, tá? Adorei. Precisamos falar sobre isso. Sem dúvida. Tudo que for polêmica pode me chamar. Diogo, você também, né? Uma grande satisfação. Foi muito Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Reflexão, polêmica e muito questionamento. Essa é a fórmula do Põe Pra Jogo. Até a próxima.